Nós vamos ouvir agora Werner Grau, que é o último palestrante desse painel, presidente da TNC. Obrigada. Boa tarde. Glauco, eu vou começar pedindo sua autorização para deixar essa imagem enquanto eu falo, porque eu não trouxe uma apresentação em PowerPoint, eu achei isso aqui muito bonito. Eu vou contar uma coisa para vocês que acho que é mais ou menos segredo. Eu posso contar, mas não vou dizer onde. Eu consegui comprar, paguei R$ 1.500, uma casinha assim, ali perto do Janauari, na Amazônia, que é onde eu vou ser encontrado daqui a 5 anos se meu projeto de vida der certo. E se aquela que um dia cometeu o erro de casar comigo topar e morar numa situação dessa, ela não está muito satisfeita, não. Ela perguntou se não pode ser um pouco mais perto daqui. Poder pode, você fica lá, eu lá, né? A gente se organiza. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, tentando misturar duas vivências que eu tenho. Uma com o chapéu TNC. Hoje faz 1 ano que eu sou presidente do conselho da TNC no Brasil. Do conselho eu faço parte há 3 anos e meio, 4. Só que eu sou também advogado, porque ninguém é perfeito. E como advogado eu trabalho muito em implementação de ideias e projetos para a Amazônia, né? Tenho trabalhado bastante com o André Lima, que é lá do IPAM hoje, né? Então o Paulo apresentou aqui o último slide dele, eu fiquei com medo. Eu falei, se ele detalhar esse slide eu não preciso mais falar. Então eu fiquei satisfeito que o tempo estava acabando, ele já estava na terceira frase final, a coisa foi ficando um pouco menos perigosa para mim. Então vou trazer um pouquinho para vocês uma preocupação que é de quem está no mercado, né? Olhando para a Amazônia todo dia com 2 pensamentos. Do ponto de vista geral, global, como é que a gente insere o bioma amazônico? No meu modo de ver, é uma visão que eu fico muito feliz, que vi que já sabia, mas vi que o Paulo colocou isso de uma maneira muito clara. O bioma amazônico não é ele em si, ele faz parte de um todo. E ele é só o ponto de atenção do mercado que nós temos que aproveitar como tal para garantir a sua manutenção, a sua recuperação e do Cerrado, da Mata Atlântica, dos Pampas aqui na região sul, de maneira que a gente tenha um resultado nacional. E de outro lado, eu procuro olhar sempre as oportunidades pontuais para a gente construir pequenos tijolos para chegar nesse resultado final. E aí eu queria começar dizendo dos desafios que eu vejo para isso. E o primeiro desafio, vou falar aqui de algo que tem sido muito escrito, falado e comentado na mídia, que é a questão da proposta de alteração do Código Florestal. Só que eu não vou olhar aqui a partir de uma visão dicotômica de dizer que se eu sou a favor ou se eu sou contra. Eu acho que isso pouco importa. Até porque, com todo respeito, eu li ontem na página 2 do Estado, ou anteontem, um texto da senadora Cátia Abreu, que me deu vontade de fechar o Estadão, fechar minha sala no escritório e ir lá morar na minha casinha logo de uma vez, enquanto ainda tem, né? Porque se for levar a sério o que está escrito ali, a gente começa a ficar meio perde a esperança, né? A coisa não vai andar, simples. Muito bem. A proposta de alteração do Código Florestal afeta o bioma amazônico de maneira direta no seguinte aspecto: nós vamos reduzir parte substancial das reservas legais. Paulo mostrou que 42% são unidades de conservação. Então, são áreas sob o controle e a tutela do Estado. Nas áreas privadas, nós temos aí 2 instrumentos, reserva legal e APP, que são os instrumentos de manutenção de floresta. Sendo que a reserva legal é o grande agente, porque é 80%. De qualquer propriedade é reserva legal. E aí a gente entra numa lógica econômica, que é o que está se tentando alterar pela alteração do Código Florestal, que diz o seguinte: quando eu compro 10, eu exploro no máximo 2. Então, do ponto de vista econômico, isso tem uma sensação ruim de início, né? E até pouco tempo atrás, esses 8 que eu tenho que preservar caracterizavam custo. Não era fonte de receita efetiva. Hoje a gente tem um manejo sustentável na reserva legal, mas isso é uma fonte de receita que é restrita. Então, quando a gente fala em alteração do Código Florestal, o que nós estamos afetando diretamente é o percentual de áreas privadas no bioma amazônico que hoje estão sob proteção e que deixarão de estar. Se a gente reduzir para 50%, nós estamos falando em 37,5% das áreas sob proteção em terras privadas. Muito bem. Eu não quero discutir aqui
necessidade de segurança alimentar, não quero discutir nada disso, até porque eu sou só um advogado, não cabe a mim discutir essas coisas. O que eu quero dizer é o seguinte: nós temos uma política implementada por meio de um instrumento que é o Código Florestal, que é de 1965 e que, curiosamente, agora começou a ser questionado. E aí eu ficava muito à vontade, agora mais ainda depois de ler o texto da senadora Cátia Abreu, para dizer o seguinte: por que ele está sendo questionado hoje? Porque ele começou a ser exigido. Não se cumpria o Instituto da Reserva Legal, então ele não era algo apertando o calo. Agora é. E aí a gente vai usar um método de abordagem da lei que é um método muito brasileiro. Muda-se a lei. É aquela lógica, não é o cumpra-se, é o muda-se. E aí, se aprovado este projeto, essa proposta, o que nós vamos ter, portanto, é a redução de 37,5% das áreas sob controle e preservação por força de lei no bioma amazônico. E o Estado brasileiro tem que olhar para isso. Porque o que nós temos ali é um instituto, que está no artigo 16 do Código Florestal, a Reserva Legal, que é um instituto que, na doutrina tradicional, se dizia ser uma restrição administrativa ao direito de propriedade, que o Supremo Tribunal Federal cansou de dizer em decisões lapidares, que não gera direito de indenização. Portanto, era um ônus à propriedade privada em nome de um interesse social. Era uma internalização de um custo ambiental. Muito bem, hoje a doutrina mais moderna diz que a reserva legal não é uma restrição ao direito de propriedade, mas é em si um dos elementos que compõem o direito de propriedade. Portanto, não há o direito à propriedade diante do desrespeito à reserva legal. E isso decorre do conceito da função socioambiental, não só social, da propriedade. Aquele que não cumpre a reserva legal, em tese, tem que ser desapropriado, em nome do interesse social. Muito bem. Portanto, em tese, porque na prática não acontece. Aliás, o professor Guido Soares, de quem eu tive o privilégio de ser orientando no mestrado, ele dizia nas nossas aulas o seguinte: leia um artigo da Constituição toda noite antes de dormir. E se no dia seguinte, ao acordar, você acreditar naquilo que leu, parabéns, seu nome é Alice e você vive no País das Maravilhas. Porque você vive num país onde todos têm habitação, segurança, alimentos, etc., saneamento e por aí vai, né? Florestas preservadas, etc. Muito bem. Então, se nós vamos tomar uma decisão de ordem política, segundo a qual nós vamos alterar uma política nacional, porque é isso que o Código Florestal estabelece, é a Política Nacional de Proteção de Florestas em áreas privadas, no que tange aos artigos 2 e 16, APP e Reserva Legal. Se nós vamos criar uma nova estrutura para esta política, o Estado brasileiro vai ter que agir dentro de um regime chamado regime de compensação. Por quê? Porque nós temos a Política Nacional de Mudança do Clima, que diz que nós vamos reduzir em 80% o desmatamento e diz que nós vamos também reduzir as nossas emissões de gás de efeito estufa em 20 e tantos por cento, sei lá. Muito bem. Se eu vou reduzir as emissões de gás de efeito estufa num determinado patamar, e se a maior fonte de emissão de gás de efeito estufa no Brasil é o desmatamento e a degradação da floresta, eu tenho, na condição de Estado gestor desta política, quando esta política é afetada por uma alteração numa outra política agregada, que é o Código Florestal, eu tenho que fazer uma compensação. Querendo eu dizer com isso o seguinte: se eu não vou mais ter área preservada naquele percentual e eu vou perder X hectares em área privada, eu vou ter que criar novas unidades de conservação que garantam que a gente tenha minimamente o mesmo percentual de área protegida. E o que significa dizer isso? É o que nós, cidadãos, precisamos saber para discutir no projeto de alteração do Código Florestal. Eu vou tirar aquele custo internalizado na propriedade privada e vou onerar o Estado, que vai ter que desapropriar áreas, que vai ter que fazer a gestão dessas áreas como unidades de conservação e que vai ter que se responsabilizar por estas áreas. Portanto, nós estamos falando aqui única e exclusivamente em externalizar um custo. É isso que nós queremos? Essa é a pergunta. E mais, vou fazer um raciocínio aqui com vocês, agora de quem olha o mercado. O que nós estamos negociando hoje na Amazônia, em áreas privadas? Nós estamos pegando reservas legais. Paulo mostrou ali o ecossistema ali do Xingu, o Parque Nacional e a bacia do Xingu. Ali ao norte do Parque do Xingu, ali na região de Coniza, tem um sujeito, tem uma fazenda, são 70 mil hectares preservados, mostramos ali o risco daquilo ir para o chão. O Wick já está rindo aqui, porque nós estamos apanhando nesse projeto, né, Wick? E aí, aqueles 70 mil hectares vão gerar o quê? Crédito de carbono,
desmatamento evitado, né? O carbono que deixou de subir, mas gera também uma outra commodity que chama PSA, serviços ambientais. E juridicamente eu consigo defender tranquilamente que serviço ambiental e carbono são dois bichos diferentes, que portanto podem ter contratos distintos. E o sujeito, quando vende aquele carbono, e aí já fazendo um comentário em relação ao que disse o Paulo, de 5 a 15 dólares, nós estamos negociando hoje na Amazônia, Paulo, 8,5, 9 dólares até institucionalizar o mercado de REDs. A expectativa é que vá para 22 quando institucionalizar. Quem está pondo dinheiro agora quer ganhar esse delta. Então, quando eu negocio ali o meu projeto de RED, hoje eu faço o RED e o PSA junto. Então, se eu derrubar aquela floresta, porque não tem mais reserva legal, eu tenho que fazer a compensação de que maneira? Eu preciso plantar a floresta que absorva o mesmo carbono que eu fiz subir. E 2, quando eu planto esta floresta, a recuperação do bioma e dos seus valores não é equivalente. Portanto, eu vou ter que ter um fator de multiplicação. Para cada hectare que eu reduzir de reserva legal, eu vou ter que plantar mais do que 1 de área sob proteção do Estado. Eu começo até a gostar da proposta de alteração do Código Florestal se a gente adotar esse raciocínio, né? Vamos colocar aí um índice de 1,5, 2. Qual que é o custo disso para a sociedade? E olha, por favor, não venham me dizer que isso vai afetar segurança alimentar, porque eu fico imaginando quanto custa um saco de arroz produzido no Pará e trazido até aqui, por rodovia, né? Porque a gente não pode falar em ferrovia, que tem gente que até ameaça de morte sofre lá em cima, né? Quando vai discutir, quando levanta a mão e fala em ferrovia, o Mariano Senamo do IDESAN, até ligação perguntando se ele queria continuar respirando, ele recebeu, né? Então nós vamos trazer de caminhão até aqui, vão gerar bastante emissão de carbono e vamos comprar o arroz, o saco de arroz de 5 quilos a uns R$72. Né? Então, por favor, a segurança alimentar não é um item quando nós estamos falando de regiões que estão longe dos grandes centros, dos grandes pontos de escoamento, etc. Então, quando a gente olha para a questão Código Florestal, Política Nacional de Mudança do Clima, o PL 5586, que quer resgatar e regulamentar o mercado de REDs, e o substitutivo do PL 792, que é o de pagamento por serviços ambientais, nós vamos necessariamente concluir que o desafio da Amazônia é o seguinte: se nós reduzirmos áreas sob proteção pela vertente de restrição ao direito de propriedade ou de constituição do direito de propriedade pela reserva legal, nós vamos ter que ter a compensação em áreas públicas. E isso você vai ter, por exemplo, aquelas áreas, as terras devolutas, teríamos que resolver isso e estabelecer um percentual mínimo de terras devolutas a serem convertidas em unidades de conservação. A pergunta que eu quero fazer para nós cidadãos é a seguinte: como é que nós vamos pagar isso? Como é que nós vamos pegar esse custo que foi externalizado e vamos fazer frente a ele? Isso porque não é um custo pequeno.